Você busca um despertar interior de fé, confiança e reverência a Deus? Você confia que o mundo não está fora de controle, porque existe um rei que governa com poder e fidelidade. O Salmo 47 proclama que o Senhor é o Rei soberano sobre toda a terra. Ele governa acima das nações, estabelece seu domínio com justiça e convida todos os povos a reconhecê-lo com alegria, reverência e louvor. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 47, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido, alinhar a fé à soberania divina e ampliar a percepção da presença de Deus agindo em sua história e na vida pessoal. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos. Uma jornada que grava no coração a certeza de que, mesmo em tempos incertos, Deus reina, e isso é motivo de alegria, descanso e adoração. Se você sente que está vivendo tempos em que o mundo parece fora de controle, em que as vozes ao redor tentam governar o coração mais do que a verdade, este Salmo 47 é para você. Se você se vê cercado por mudanças, nações em agitação e decisões que despertam insegurança, buscando lembrar quem realmente reina, mas sem romper a confiança, este Salmo 47 é para você. O salmista nos lembra de que crer não é viver dominado pelo medo, mas reconhecer com alegria que Deus é o grande Rei sobre toda a terra, soberano acima de todas as circunstâncias. Estes versos nos acolhem quando precisamos alinhar a fé, elevar o olhar e adorar, sabendo que, acima de tudo, Deus reina. Neste salmo, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando essa declaração de louvor e soberania que se eleva acima de todas as circunstâncias. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, fortalecer sua fé e ajudá-lo a lembrar de que reconhecer quem governa, louvar com reverência e se render ao Senhor, mesmo em tempos incertos, é um dos atos mais profundos de fé. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 47, uma oração preparada para alinhar o seu coração ao governo de Deus, renovar a sua confiança e lembrá-lo de que, acima de tudo, o Senhor reina sobre toda a terra, governa com poder e permanece fiel em todas as gerações. Verso 1. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Este chamado não nasce da emoção momentânea, mas do reconhecimento consciente de quem Deus é. O salmista convoca todos os povos, sem distinção, porque a soberania do Senhor não é limitada por fronteiras, culturas ou histórias pessoais. Bater palmas e aclamar não é um gesto vazio, mas uma resposta espiritual à grandeza de Deus que reina acima de tudo. Aqui, o louvor não é silêncio contido, é expressão viva de fé. É o coração reconhecendo que Deus é digno de exaltação pública e sincera. A ordem do louvor vem antes da explicação, porque há momentos em que obedecer precede o entendimento completo. O salmista não pede que o povo analise primeiro, mas que responda com alegria e reverência. A aclamação é uma declaração espiritual que confronta o medo, a apatia e a dúvida. Quando a voz se levanta para louvar, a alma se alinha com a verdade eterna de quem governa. Louvar é lembrar a si mesmo que Deus continua no controle. O louvor coletivo também revela que a fé não é isolada nem silenciosa. Há poder quando povos inteiros reconhecem a autoridade do Senhor. A voz de triunfo não nega batalhas, mas proclama que a vitória pertence a Deus. Este verso nos ensina que a adoração não é reação a circunstâncias favoráveis, mas resposta à soberania divina. É o céu sendo honrado na terra através de corações rendidos. O louvor descrito aqui também carrega um caráter profético, pois anuncia com antecedência aquilo que ainda será plenamente visto. Ao aclamar o Senhor, o povo não apenas reage ao que ele já fez, mas afirma confiança no que ele continua fazendo e fará. Esse tipo de louvor educa a alma a esperar em Deus com expectativa e segurança. Ele molda o coração para enxergar além do presente imediato. Louvar, nesse contexto, é declarar que o futuro já está nas mãos do Rei soberano. Na vida diária, este verso nos chama a mudar a postura interior antes de tentar mudar a realidade externa. Aplicar este ensinamento é escolher louvar mesmo quando o coração está pesado, é decidir declarar quem Deus é acima do que sentimos. É transformar ambientes com palavras de fé, esperança e reconhecimento do governo divino. Quando louvamos, realinhamos nossa visão e fortalecemos nossa confiança. O triunfo começa na adoração sincera. Para refletir,
Minha alabanza ha sido una resposta consciente alla soberania de Deus o solo um hábito automático. Reconhecido publicamente quem é esse Deus incluso em tempos difíceis. De que maneira puedo transformar minha rotina em uma expressão viva de alabanza y confiança em o Senhor? Verso 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e grande Rei sobre toda a terra. O salmista apresenta a razão do louvor declarado no verso anterior. Deus é o Altíssimo, acima de qualquer autoridade visível ou invisível. Chamá-lo de tremendo não é falar de medo paralisante, mas de reverência profunda diante de sua majestade. Ele não divide o trono com ninguém, não disputa espaço com poderes humanos e não é afetado pelas instabilidades da terra. Sua grandeza não depende do reconhecimento dos homens, pois ele reina por quem ele é. Este verso nos leva a contemplar a imensidão de Deus com o coração rendido. Ao afirmar que ele é grande rei sobre toda a terra, o salmista amplia nossa visão espiritual. Deus não governa apenas áreas específicas da vida ou apenas um povo, mas toda a criação. Nenhuma nação, sistema ou circunstância escapa ao seu domínio. Essa verdade confronta a tendência humana de tentar controlar tudo e nos convida a confiar. Reconhecer Deus como Rei é aceitar que sua vontade é soberana, mesmo quando não a compreendemos plenamente. A realeza de Deus também revela seu cuidado. Ele não reina à distância, mas governa com propósito e justiça. Seu domínio não oprime, mas ordena, não destrói, mas sustenta. Quando entendemos que Deus é Rei, deixamos de enxergá-lo apenas como socorro em momentos de crise e passamos a reconhecê-lo como Senhor constante da vida. Essa consciência gera segurança interior e descanso espiritual. Reconhecer Deus como Altíssimo também redefine nossa identidade e nosso lugar no mundo. Diante de um Rei tão grande, o ego é silenciado e o coração aprende humildade. Esse reconhecimento quebra a ilusão de autossuficiência e nos reposiciona como dependentes da graça divina. Não somos abandonados sob esse governo, somos cuidados e conduzidos. Quanto mais alto enxergamos o trono de Deus, mais seguro se torna o nosso caminhar. Aplicar este verso no dia a dia é viver com reverência e submissão prática. É tomar decisões lembrando que existe um Rei acima de todas as vozes e pressões. É escolher obedecer, mesmo quando o caminho parece incerto, confiando que Deus governa com perfeição. Quando reconhecemos sua soberania, o medo perde força e a fé encontra fundamento. Viver sob o governo de Deus é viver com confiança e paz. Para refletir, tenho reconhecido Deus como Rei absoluto ou apenas como auxílio em momentos difíceis? De que forma a soberania de Deus influencia minhas decisões diárias? O que precisa ser feito hoje para que Deus governe plenamente meu coração? Verso 3. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Este verso revela a ação soberana de Deus conduzindo a história em favor do seu propósito. Não se trata de exaltação humana ou domínio por força própria, mas da intervenção divina que estabelece ordem onde há conflito. O salmista reconhece que as vitórias não nascem da capacidade do povo, mas da mão de Deus que age com autoridade. Tudo o que se move no cenário das nações está, em última instância, sob o comando do Senhor. Ao afirmar que Deus submete os povos, o verso nos lembra de que nenhum poder se sustenta sem a permissão divina. Impérios se levantam e caem, sistemas mudam, lideranças passam, mas Deus permanece governando acima de todos. Essa verdade traz consolo ao coração aflito, pois mesmo quando o mundo parece dominado pela injustiça, Deus continua dirigindo os acontecimentos. Nada escapa ao seu controle, ainda que aos nossos olhos pareça caótico. Este verso também aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas ao seu povo. O Senhor não abandona aqueles que confiam nele e não falha em proteger aquilo que lhe pertence. Submeter as nações não é um ato de orgulho humano, mas a confirmação de que Deus honra sua aliança. Ele luta batalhas que não podemos vencer sozinhos e abre caminhos que jamais conseguiríamos abrir por nós mesmos. Este domínio exercido por Deus não anula a responsabilidade humana, mas revela quem realmente conduz os desfechos finais. Enquanto os homens agem, planejam e disputam espaço, o Senhor dirige silenciosamente o rumo da história. Há batalhas invisíveis sendo resolvidas antes mesmo de chegarem ao nosso campo de visão.
Isso nos lembra de que nem tudo precisa ser resolvido pela nossa pressa ou ansiedade. Confiar nesse agir soberano é descansar sabendo que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Na vida prática, este verso nos convida a confiar menos na força própria e mais na ação de Deus. É aprender a entregar as lutas, os confrontos e os desafios nas mãos do Senhor, reconhecendo que Ele age no tempo certo. Quando tentamos controlar tudo, perdemos a paz. Quando confiamos no governo de Deus, descansamos. Viver essa verdade é caminhar com humildade, fé e dependência diária. Para refletir, tenho confiado mais na minha própria força ou na ação soberana de Deus? Quais batalhas estou tentando vencer sozinho que preciso entregar ao Senhor? De que forma posso descansar hoje sabendo que Deus governa até aquilo que não consigo controlar? Verso 4. Ele escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Este verso revela um Deus que não apenas governa, mas que também escolhe com amor e propósito. A herança mencionada aqui não é fruto do acaso nem resultado de mérito humano, mas uma dádiva definida pelo próprio Senhor. Deus escolhe, separa e concede aquilo que sabe ser melhor para o seu povo, mesmo quando não compreendemos plenamente seus caminhos. Há cuidado, intenção e afeto em cada decisão divina. Ao falar da herança de Jacó, o salmista relembra a história de um povo marcado por falhas, mas também por promessas. Deus não escolheu Jacó por perfeição, mas por graça. Isso nos lembra de que a herança espiritual não depende de desempenho impecável, mas de um relacionamento firmado no amor e na fidelidade de Deus. Ele transforma histórias imperfeitas em instrumentos da sua glória. Este verso também aponta para a identidade do povo de Deus. A herança não é apenas algo que se recebe, mas algo que define quem somos. Ser escolhido pelo Senhor significa viver consciente de que pertencemos a Ele. A glória mencionada aqui não exalta o homem, mas reflete a obra de Deus em vidas que se rendem ao seu cuidado e à sua direção. Esta escolha divina também nos ensina que Deus vê além do momento presente. A herança que Ele determina não se limita a bens, territórios ou conquistas visíveis, mas inclui propósito, identidade e direção espiritual. Muitas vezes desejamos caminhos diferentes, sem perceber que Deus está nos conduzindo a algo mais profundo e duradouro. O Senhor escolhe aquilo que molda o coração e fortalece a fé ao longo do tempo. Confiar nessa escolha é aceitar que Deus sabe exatamente onde nossa história floresce melhor. Na vida diária, este verso nos convida a descansar nas escolhas de Deus, mesmo quando elas desafiam nossas expectativas. Aplicar essa verdade é aprender a confiar que aquilo que Deus nos deu, e até o que Ele não permitiu, faz parte de uma herança maior. É viver com gratidão, sem comparação, reconhecendo que o plano de Deus para nós é bom, completo e cheio de amor. Para refletir, tenho confiado nas escolhas de Deus para minha vida ou questionado constantemente seus caminhos? De que forma a consciência de ser escolhido por Deus transforma minha identidade e minhas decisões? Estou vivendo como herdeiro da graça ou como alguém que ainda tenta provar seu valor? Verso 5. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor, ao som da trombeta. Este verso nos apresenta uma cena de triunfo e exaltação. Deus é retratado como Rei vitorioso, que se eleva entre aclamações e sons festivos, não porque precise ser engrandecido, mas porque sua presença naturalmente desperta louvor. O salmista nos convida a contemplar a majestade de um Deus que reina soberano e cuja autoridade é reconhecida com alegria e reverência. A subida de Deus simboliza seu domínio absoluto e sua vitória incontestável. Não se trata apenas de um movimento simbólico, mas de uma afirmação espiritual profunda. Deus governa acima de tudo e de todos. O som da trombeta, na tradição bíblica, anuncia feitos divinos, convocação e celebração. Aqui, ela proclama que o Senhor está entronizado e que seu reinado é motivo de júbilo. Este verso também nos lembra de que o louvor não nasce apenas da tranquilidade, mas do reconhecimento de quem Deus é. Aclamar o Senhor é declarar, com a vida e com o coração, que Ele venceu, que Ele reina e que nada escapa ao seu controle. Há uma alegria espiritual que brota quando reconhecemos a soberania de Deus acima das circunstâncias. Este triunfo não é distante nem impessoal, mas próximo e envolvente. Deus sobe em meio à aclamação do seu povo, revelando um relacionamento vivo entre o rei e aqueles que o reconhecem.
A celebração expressa comunhão, confiança e entrega, não apenas admiração à distância. Quando o povo louva, participa espiritualmente dessa vitória, reconhecendo que ela também lhes traz segurança. A exaltação de Deus fortalece a fé coletiva e renova a esperança no presente e no futuro. Na prática diária, aplicar este verso é escolher louvar mesmo quando o cenário não parece favorável. É aprender a elevar Deus acima dos problemas, celebrando sua fidelidade antes mesmo de ver as respostas. Louvar é um ato de fé que realinha o coração, fortalece a esperança e nos lembra de que Deus continua entronizado, digno de aclamação em todo o tempo. Para refletir, tenho reconhecido o reinado de Deus com alegria ou apenas com palavras? Em quais situações da minha vida preciso aprender a louvar antes de ver o resultado? Meu louvor reflete a confiança de que Deus está acima de tudo o que enfrento. Verso 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Este verso reforça o chamado ao louvor de forma intensa e repetida, como se o salmista quisesse garantir que a mensagem não passasse despercebida. Louvar aqui não é opcional nem ocasional, é uma resposta natural à revelação de quem Deus é. O coração que reconhece o reinado do Senhor não consegue permanecer em silêncio. A repetição da exortação mostra que o louvor envolve intenção e perseverança. Não se trata apenas de emoção momentânea, mas de uma postura contínua da alma. Louvar a Deus é reconhecer sua autoridade, seu cuidado e sua fidelidade, mesmo quando a vida ainda não está completamente resolvida. O convite ao louvor também revela que reconhecer o reinado de Deus transforma a forma como enxergamos a vida. Quando louvamos, declaramos que Ele governa não apenas o mundo, mas também nossos pensamentos, emoções e escolhas. O louvor alinha o coração à verdade divina e nos retira do centro, colocando Deus no lugar que lhe pertence. É nesse movimento de exaltação que a alma encontra ordem, sentido e direção. Louvar é permitir que Deus reine primeiro dentro de nós. Ao chamar Deus de nosso Rei, o salmista aproxima o relacionamento. Ele não é apenas um rei distante, mas aquele que governa com proximidade, justiça e amor. Louvá-lo é declarar pertencimento, é afirmar que estamos sob seu governo e que confiamos em sua liderança. Na vida diária, este verso nos ensina a cultivar uma rotina de louvor. Louvar quando acordamos, louvar no caminho, louvar nas pequenas e grandes vitórias. O louvor muda o ambiente interior, fortalece a fé e nos lembra constantemente de quem está no controle da nossa história. Para refletir, o louvor faz parte da minha rotina ou apenas dos meus momentos fáceis? Tenho reconhecido Deus como meu Rei em todas as áreas da minha vida? O meu louvor revela gratidão, confiança e submissão ao governo de Deus? Verso 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Este verso eleva a compreensão do louvor a um nível mais profundo, mostrando que não basta cantar com os lábios, é preciso envolver a mente e o coração. Deus é apresentado como Rei não apenas de um povo específico, mas de toda a terra, o que amplia a visão espiritual do salmista. O louvor, aqui, nasce do reconhecimento consciente da soberania universal de Deus. Quando entendemos quem Ele é, o louvor deixa de ser automático e passa a ser intencional. Cantar com entendimento significa louvar sabendo a quem estamos louvando e por quê. É reconhecer o caráter, a autoridade e os feitos de Deus, permitindo que a verdade governe nossas emoções. Esse louvor não depende do cenário ao redor, mas da certeza interior de que Deus reina acima de tudo. O salmista nos conduz a um louvor maduro, fundamentado na revelação divina. Ao declarar que Deus é Rei de toda a terra, este verso quebra qualquer tentativa de limitar o governo de Deus a circunstâncias pessoais. Ele reina sobre nações, tempos, crises e histórias individuais. Louvar com entendimento é alinhar nossa visão limitada à grandeza do seu domínio. É permitir que a fé se expanda além do que os olhos podem ver. Este entendimento também protege o coração de um louvor superficial, que se limita a palavras sem raiz espiritual. Quando a mente compreende a soberania de Deus, o louvor se torna firme mesmo em dias difíceis. Não é entusiasmo vazio, mas convicção silenciosa de que Deus continua no trono. Esse louvor sustenta quando as emoções oscilam e as respostas não vêm rapidamente.
Ele nasce da certeza de que Deus governa com sabedoria perfeita. Na prática diária, este verso nos chama a aprofundar nossa relação com Deus por meio da palavra e da reflexão. Quanto mais conhecemos quem Deus é, mais verdadeiro se torna o nosso louvor. Louvar com entendimento transforma reclamações em confiança e ansiedade em descanso. Esse tipo de louvor sustenta a alma mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Para refletir, tenho louvado a Deus com entendimento ou apenas por hábito? Minha visão de Deus é limitada às minhas circunstâncias ou reconheço seu governo sobre toda a terra? O conhecimento de quem Deus é tem moldado a forma como eu confio, adoro e vivo diariamente. Verso 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu santo trono. Este verso nos conduz a uma imagem poderosa de estabilidade, autoridade e ordem divina. Enquanto o mundo vive em constante mudança, o salmista afirma que Deus reina, e seu trono permanece firme e inabalável. Ele não governa de forma distante ou confusa, mas soberanamente, sentado em seu santo trono. Essa declaração transmite segurança à alma e descanso ao coração aflito. Ao afirmar que Deus reina sobre as nações, o texto amplia nossa perspectiva espiritual. Nenhum governo humano, sistema ou poder terreno está acima do Senhor. As decisões dos homens não anulam o plano de Deus, e os rumos da história não fogem do seu controle. O trono santo representa justiça, pureza e autoridade absoluta, sem corrupção ou instabilidade. O trono de Deus não é apenas símbolo de poder, mas também de governo justo e fiel. Ele vê tudo, conhece tudo e age no tempo certo. Mesmo quando as nações parecem desorientadas, Deus continua governando com sabedoria perfeita. Essa verdade fortalece a fé e impede que o medo domine o coração. Este verso também confronta a ilusão humana de autonomia absoluta. Ao lembrar que Deus está sentado em seu santo trono, o salmista nos chama a reconhecer nossos limites e a nos reposicionar diante da soberania divina. Há um convite silencioso para sair do centro e permitir que Deus governe. Quando tentamos ocupar o trono da própria vida, surgem ansiedade e frustração. Quando Deus ocupa esse lugar, nasce ordem interior e clareza espiritual. Na vida diária, este verso nos chama a confiar mais e a controlar menos. Reconhecer que Deus reina nos ajuda a descansar em meio às incertezas, entregando a Ele aquilo que não conseguimos resolver. Quando aceitamos que Ele está no trono, aprendemos a viver com mais paz, submissão e confiança. O reconhecimento do seu governo transforma nossa forma de enfrentar desafios. Para refletir, tenho descansado no fato de que Deus está no trono, mesmo quando tudo parece instável. Em quais áreas da minha vida ainda tento governar sozinho, sem confiar plenamente em Deus? De que maneira reconhecer a soberania de Deus pode mudar minha postura diante das decisões e desafios diários? Verso 9. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os escudos da terra. Ele é grandemente exaltado. Este verso encerra o Salmo 47 com uma visão ampla e gloriosa da soberania divina. Os líderes das nações, símbolos de poder e autoridade humana, são apresentados como reunidos sob o governo do Deus de Abraão. Isso revela que até aqueles que parecem governar o mundo estão, na verdade, sujeitos ao Senhor que reina acima de tudo. Nada escapa ao seu domínio eterno. Ao mencionar o Deus de Abraão, o salmista nos conecta à fidelidade das promessas divinas. O Deus que conduziu Abraão formou um povo e cumpriu sua palavra ao longo das gerações é o mesmo que governa as nações hoje. Essa continuidade revela que o poder de Deus não mudou e que sua aliança permanece firme, mesmo diante das transformações da história. A expressão "os escudos da terra pertencem a Deus" aponta para a origem real da proteção e da segurança. Não são exércitos, estratégias ou líderes que sustentam o mundo, mas o Senhor. Ele é quem permite, limita e direciona os poderes humanos conforme sua vontade. Por isso, ele é exaltado acima de todos, reconhecido como supremo. Este verso também nos chama a abandonar qualquer sensação de inferioridade ou medo diante dos poderes deste mundo. Quando entendemos que reis, governantes e forças que parecem invencíveis estão debaixo da autoridade de Deus, o coração encontra descanso. Não caminhamos à mercê do acaso nem sob domínio humano absoluto, mas sob o cuidado do Senhor soberano.
Essa consciência fortalece a fé e nos livra da ansiedade diante do futuro. Na prática diária, este verso nos convida a ajustar nossa confiança. Em vez de depositar esperança em pessoas, sistemas ou estruturas humanas, somos chamados a reconhecer que toda autoridade pertence a Deus. Viver essa verdade nos leva a uma fé mais madura, a uma adoração mais profunda e a uma vida alinhada com a certeza de que Deus governa tudo e merece toda exaltação. Para refletir, em quem ou em que tenho colocado minha confiança quando busco segurança e direção? Reconheço que toda autoridade e proteção vem de Deus, ou ainda dependo excessivamente de recursos humanos? De que forma posso exaltar mais a Deus na minha vida, reconhecendo seu governo absoluto sobre tudo? Podemos concluir que o Salmo 47 nos conduz a um lugar de reverência profunda, onde o coração aprende a enxergar o mundo a partir do trono de Deus e não a partir do caos das circunstâncias. Ao longo de cada verso, somos lembrados de que Deus não reina apenas sobre um povo específico, mas sobre toda a terra, sobre todas as nações e sobre cada detalhe da história humana. Ele não governa à distância, nem de forma impessoal, mas com autoridade, fidelidade e propósito eterno. Esse salmo nos chama a sair do medo, da ansiedade e da sensação de descontrole, para entrar em uma postura de louvor consciente, confiante e cheio de esperança. Quando reconhecemos quem Deus é, nosso coração encontra descanso, mesmo quando o cenário ao redor ainda não mudou. Ao final dessa caminhada, o Salmo 47 nos convida a responder à soberania de Deus com uma vida alinhada à adoração verdadeira. Não se trata apenas de louvar com palavras, mas de reconhecer, em cada escolha diária, que Ele é o Rei exaltado acima de tudo. Esse reconhecimento transforma nossa maneira de viver, de reagir e de confiar. Quando entendemos que Deus governa as nações, os tempos e a nossa história pessoal, somos fortalecidos para caminhar com fé, humildade e obediência. Que este salmo permaneça ecoando em seu coração como um lembrete constante. Deus reina, Ele é exaltado, e viver sob o seu governo é o lugar mais seguro, mais pleno e mais cheio de paz. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 47, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem de soberania, exaltação e governo divino penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus reina soberano sobre toda a terra, governa acima das nações e estabelece seu domínio com poder, justiça e fidelidade. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor para viver uma vida alinhada ao seu reino eterno, reconhecendo sua autoridade em cada área da sua história. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 47. Volte a ela sempre que precisar reafirmar sua confiança no Rei soberano, quando as circunstâncias parecerem instáveis, ou quando o coração precisar se lembrar de quem está no trono. Lembre-se de que o Senhor reina sobre tudo e todos. Que este salmo seja um guia para viver em louvor consciente, submissão confiante e alegria reverente diante do Rei exaltado acima de toda a terra. Oração inspirada no Salmo 47. Deus Todo-Poderoso, Rei exaltado sobre toda a terra, hoje nos aproximamos de Ti com o coração submisso e a alma desperta. Reconhecemos que Tu reinas acima das nações, acima do tempo, acima de tudo aquilo que tenta nos assustar ou confundir. Quando o mundo parece instável, Tu permaneces firme no Teu trono eterno. Recebe o louvor que brota não apenas dos nossos lábios, mas da confiança que escolhe descansar em Ti. Que o nosso coração bata no compasso do Teu reino e aprenda a se alegrar na certeza de que Tu governas com fidelidade. Ensina-nos, Senhor, a celebrar a Tua soberania mesmo quando não compreendemos os caminhos. Que o aplauso das nossas mãos seja também a entrega da nossa vontade, e que o cântico da nossa boca revele submissão verdadeira. Arranca de nós todo medo que tenta nos afastar da fé e transforma nossa ansiedade em reverência. Reina sobre nossos pensamentos, decisões e sentimentos, e estabelece Teu domínio onde antes havia dúvida. Que a alegria do Teu governo silencie toda inquietação e nos conduza à confiança plena. Hoje declaramos que Tu és o grande Rei sobre toda a terra e sobre a nossa vida. Governa nossos passos, nossas escolhas e o nosso futuro, com justiça, graça e amor. Que vivamos conscientes da Tua presença constante, celebrando Teu nome não apenas em palavras, mas em obediência diária.
Que esta oração nos acompanhe nos dias de silêncio e nos dias de louvor, lembrando-nos de que nunca estamos fora do teu cuidado. A ti rendemos honra, glória e adoração, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus reina com justiça, graça e amor, e chama seus filhos a uma entrega sincera diante do Rei Eterno. O Salmo 47 nos mostra que o Senhor é o grande Rei sobre toda a terra, soberano sobre as nações, digno de louvor, reverência e alegria. Ele nos convida a reconhecer seu governo com o coração entregue, a celebrar sua soberania com confiança e a viver alinhados ao seu domínio eterno, sabendo que ele reina acima de tudo. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, firme seus passos, reacenda a esperança no seu coração e acompanhe cada detalhe da sua jornada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.